Olá a todas e todos, mais uma vez estamos aqui na nossa emissão do Soberania em Debate, um programa que faz parte do projeto SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre a questão dessa chamada crise hídrica, mas agora do ponto de vista do MAB, movimento dos atingidos por barragens. Então, nós estamos aqui com o Roberto Oliveira. Obrigada, Roberto, por ter atendido o nosso convite. O Roberto é graduado e mestrando em História, né, com especialização em Energia no IPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, ele mesmo, né, um dos atingidos por barragem no Ceará. Roberto, então, obrigada. Antes da gente entrar no tema do nosso debate, eu gostaria de perguntar para você que você nos explicasse o que é o MAB, quando e por que ele foi criado. Então, primeiro eu agradeço o convite, né, no seu nome, da Beth, mas também estamos ajudando aqui hoje, nesse momento, nessa transmissão, né, dessa forma de se fazer os debates nesse momento, e aí tem o Felipe, a Lídia, que está aqui nos ajudando, então já agradeço também. E o MAB... hoje nós temos o Folena, que está em Manaus, e pode entrar a qualquer momento, mas ele se desculpou um pouco porque está em outra atividade. Tá. Mas então, o MAB é um movimento social popular brasileiro que nasce, diria, da contradição do dito desenvolvimento. De um lado, as grandes construções de reservatórios no Brasil, em especial para geração de energia, as hidrelétricas aí, e do outro lado, os atingidos por barragens. Essas represas, né, aí está aí mostrando Itaipu, são grandes lagos que atingem grandes áreas e que, no meio disso tudo, tem pessoas, tem comunidades inteiras que são afetadas. Né? Eu fui atingido por barragem lá no Ceará, barragem que foi atingido não é uma barragem de geração de energia, é uma barragem para múltiplos usos, mas é muito parecida à realidade dos atingidos no Brasil. Então, em especial, nos anos 70, inicia a mobilização de atingidos por todo o Brasil, ainda em forma de organizações regionais, né, seja os atingidos aí, no sul do Brasil, de Itaipu, seja nos atingidos do norte do Brasil, Balbina, de outras hidrelétricas, seja os atingidos do Nordeste, lá em Brumadinho, Brumadinho não, agora eu estou confundindo com Minas Gerais, mas os atingidos, né, de Sobradinho, no Nordeste, que é uma barragem já com mais de 40 anos, que deixou muitos atingidos. Em todas as regiões iniciou o movimento de atingidos. Pessoas que perderam tudo, perderam a sua sobrevivência, que é relacionada geralmente à terra e ao rio, e o Estado não garantia, não tinha uma política de garantia de direito dessas pessoas. Vale lembrar que esses grandes lagos, a maioria, foram construídos em meio à ditadura militar. Então, um modelo muito agressivo de negação de direito dessas famílias. Imagina um modelo ditatorial na imposição das grandes obras nas regiões. Mas, no final dos anos 80, o MAB, esses atingidos começam a se organizar enquanto movimento nacional, por perceberem que a sua luta numa região também era muito parecida, muito próxima da luta de outros em outra região, e começa a se organizar enquanto movimento nacional. Então, em 1991, teve o primeiro encontro do MAB, encontro nacional. Então, temos 30 anos, esse ano estamos fazendo 30 anos de história do movimento nacional. E o nascimento do MAB também foi junto, no mesmo período, e ajudado por várias organizações também que surgiram nesse período, né? Tem a própria Central Única dos Trabalhadores, aí você tem o Partido dos Trabalhadores também, que vai nascendo nesse período, você tem o Movimento Sem Terra, então você tem uma série de organizações populares que no final da ditadura militar começa a ganhar forma, começa a surgir.
Então, eu diria que o MAB é isso, é um movimento de rostos regionais, de luta, de pressão popular, que organiza famílias atingidas, que debate a questão da soberania, mas é um movimento que questiona essa forma de desenvolvimento, que não leva em conta as pessoas, o meio ambiente, os territórios. Roberto, a matriz elétrica brasileira, ela é baseada nas hidrelétricas, né? Os percentuais mudam, mas é entre 60% e 75% da eletricidade produzida no Brasil vem da matriz das hidrelétricas, né? Mas o MAB, como você falou, ele tem alertado muito sobre não só a questão humana, que nós vamos aprofundar daqui a pouco, mas em algo que até a Convenção do Clima, agora que terminou há 2 semanas na Escócia, levantou que é o impacto das usinas hidrelétricas, né? Não só na destruição dos ecossistemas, né, principalmente em áreas de preservação da Amazônia, mas também na produção do chamado gás metano, que é muito mais prejudicial do que praticamente o gás carbono, né? Então, agora, né, em Genebra, vimos o debate, né, floriu muito debate sobre diversas questões, diria que teve uma participação, inclusive, de muitos povos indígenas do Brasil, estavam representados, né? E apesar de sabermos que temos pouca esperança nesse futuro, olhando principalmente para a realidade brasileira, onde nós temos uma condução de um governo neofascista, que se você olha para a área ambiental, é muito complicada a situação do Brasil, né? Mentiu em muitas informações lá, esconde os números, esconde os dados, seja do desmatamento, seja das queimadas, e continua avançando nas terras indígenas, nas terras dos povos originários aqui no Brasil. E, especificamente das barragens, eu diria que tem se construído ao longo do tempo um debate sobre a questão das energias limpas, né, no mundo todo e no Brasil, nós sabemos como esse debate, que ele é um debate que esconde muitas questões. Para além dessa questão dos gases, e aí você tem, por exemplo, a hidrelétrica como Balbina, durante a ditadura militar, que é uma das hidrelétricas mais poluentes do mundo, de emissão de gases, com pouca geração de energia, mas que atingiu grandes áreas, inclusive da Amazônia Legal inteira, adentrando, né, áreas atingidas ali. Mas você tem outros casos no Brasil. Né? E o nosso questionamento, né, justamente, das barragens é que parâmetros nos levam a indicar que a energia é limpa. Energia limpa. Porque nós estamos vendo que, primeiro, nas barragens, você tem geralmente, nas grandes barragens, a gente pode anotar isso, se for agora para as mais recentes das grandes barragens de Belo Monte, lá no Pará, você vai perceber isso, mas se for para as outras também, é muito parecido. Você tem para iniciar, uma devastação ambiental muito grande nas regiões. Nós temos cuidado com isso. Você tem uma quebra da cultura tradicional, popular de uma região inteira. Você desloca famílias que nasceram, que conviveram com o rio, conviveram com aquela terra para lugares mais distintos. E depois você nega direito, as barragens negam direito aos atingidos. As grandes empresas fazem isso com maestria no Brasil. E isso está presente em todas as construções de grandes barragens no Brasil. Assim, todas que tenham conhecimento têm esse mesmo modelo autoritário por parte das empresas e do Estado, que desloca as pessoas sem ter participação popular alguma. E isso é importante, nós estamos no quadro que tem soberano na sua, né, SOS Brasil soberano, e para falar de soberania nós precisamos falar de participação popular, né? Então as barragens são um exemplo de tudo isso e de que, de fato, não é limpa a sua produção, né? Para além de outros debates, inclusive, que envolvem o meio ambiente, que envolvem a produção de energia, que envolvem os gases, que envolvem os efeitos de tudo isso, mas você tem também uma parte aí que não dá para dizer que é limpa, né? Uma parte de tratamento humano nessas construções que ela pode ser tudo menos limpa o seu processo. Então, acho que é um tema importante também sobre as barragens, para desmistificar, inclusive, para a maioria do povo que não conhece a realidade. Não conhece a realidade.
É isso que eu ia dizer. Na verdade, se vende a ideia de que a produção de energia hidráulica, né, através das hidrelétricas, ela é considerada uma energia limpa e que, portanto, não impacta tanto o meio ambiente como as termoelétricas, as outras produtoras de energia. Mas, falando do ponto de vista dos atingidos, eu queria que você nos dissesse qual é o tamanho dessa tragédia humana, né? Não só por conta das comunidades tradicionais, já que muitas dessas hidrelétricas estão em áreas de preservação da Amazônia, né? Na Amazônia, mas também dessas famílias, como você falou, famílias que são deslocadas do seu local, da sua tradição, da sua história. Qual é o impacto, não só econômico, como social, e às vezes até psicológico, né, sobre esses desabrigados? Olha só, no Nós estamos Brasil, falando de um universo de quantas pessoas você tem sim, ideia dessa tragédia humana? É isso? olha, eu diria que pegar a partir dos anos 70 para cá, no Brasil, nós temos mais de 1 milhão de atingidos direto pelas construções, pelas barragens. Isso atingidos direto, é aquele que perde a água passa, essa pessoa, essa família perde a casa, perde o seu local de trabalho, são os atingidos direto. Esses são os atingidos contabilizados pelas empresas e pelo Estado brasileiro. Se formos olhar esse número, aqueles atingidos indiretos, aqueles que perdem a sua forma de renda, mas que não precisou ser deslocado, esse número é bem maior. Esse número deve chegar a uns 3 milhões de habitantes no Brasil. E outro dado disso tudo, para ter noção do problema que temos instalado junto com as barragens, é a negação de direito. Pelo estudo que o MAB fez junto com parceiros aí, dá conta de que a cada 100 pessoas atingidas por barragens no Brasil, 70 têm seus direitos totalmente violados e sem reparação. Então, nós estamos falando do universo que, se é 1 milhão de atingidos diretamente por essas obras, grande parte deles não tiveram seus direitos garantidos. Grande parte dessas famílias não tiveram reassentamentos, não tiveram de volta a sua produção, que é a pequena produção agrícola, familiar, não tiveram de volta a sua forma de vida. Estou falando de muita gente nesse Brasil, que, como outros, como os expulsos da terra por outras questões, acabam nas grandes periferias, né, brasileiras. Essa é a situação dos atingidos no Brasil, que até hoje não tem uma política nacional que lhe assegure os direitos, que diga qual é o direito dessas famílias perante as grandes obras e as grandes construções. Então, nós estamos falando de uma situação difícil no Brasil. O impacto, como você estava falando, o impacto no meio ambiente, que a Convenção do Clima na Escócia mostrou que a maioria dos países pretende diminuir esses impactos ambientais até 2030, e me parece que o Brasil também assinou essa declaração. Você acha possível? Olha, a preço de hoje eu acho muito difícil, né? Porque nós temos visto aí, desde o início desse governo, desde a abertura desse governo, que tem sido totalmente o contrário. Tem sido, claro que nós já tínhamos graves problemas ambientais no Brasil para resolver, mas você vê, o número de queimadas aumentou instantaneamente, o número de madeira, de floresta derrubada aumentou significativamente logo no primeiro ano. Você tem tivemos ministros do meio ambiente totalmente ligados ao agronegócio, totalmente ligados àqueles que são um dos graves problemas do norte do Brasil, por exemplo, que é derrubar a floresta para colocar boi. Declarações, inclusive, favorecendo tudo isso, são declarações, inclusive, que sinalizam acordos com essa turma aqui, do agronegócio brasileiro, das grandes madeireiras, do garimpo ilegal. Essa turma está mentindo com tudo, com tudo isso, que acaba negando sistematicamente, não acredito que esse acordo tenha valia neste governo.
Não acredito pela sinalização que tem dado, pelo compromisso que tem tido com as empresas que desmatam, com as empresas que poluem, com as empresas que avançam nas terras indígenas e com aquela velharia dos fazendeiros do norte, com as milícias rurais, está sendo estimulado. Não acredito que os acordos serão cumpridos. Né? Não temos, nós olhamos com muita preocupação para isso, porque nós estamos falando de algo central no Brasil. O que esse governo fez em pouco tempo de devastação, de tudo aquilo que vinha sendo a muito custo construído, mesmo na pasta do meio ambiente, sim, o que foi feito é sem precedentes. Assim, é sem precedentes. Então, é a primeira vez também que o governo assume compromissos que não concretiza. Né? Então, não acho que isso é uma aposta interessante de se fazer. Acho que nós precisamos, do outro lado, as organizações populares, seja as ONGs que de fato têm compromisso com o Brasil, seja os movimentos populares, seja os povos indígenas, nós temos que continuar mobilizando, protestando e denunciando o que tem sido feito. Que é isso que tem sido feito com a FUNAI, o que tem sido feito com o INCRA, né, que destroçaram o INCRA, não tem mais realocação, não tem mais reforma agrária, processo no Brasil. Então, acho que nós temos que fazer isso, assim, continuar nessa mobilização, porque desse pessoal aí, do governo, desse ministério, não dá para esperar nada de bom, não dá para esperar nada de mais convincente nessa área. Nessa crise que nós estamos, eu vi a campanha que vocês estão fazendo em relação à tarifa da energia elétrica, né? Relacionada a essa chamada crise hídrica. Como é que vocês estão vendo essa crise? É por falta de chuva mesmo? Então, primeiro ali acho que começo de outubro estourou isso, né? Há uma crise hídrica no Brasil e que, se não tomar as providências, terá um apagão, e isso nos preocupou, mas também nos deixou um pouco curioso, né? De que crise estamos falando? Porque tem muitas crises. Nós achamos que estamos passando por uma crise nesse momento. Mas é uma crise no sistema energético brasileiro. Para nós, do MAB, pelos estudos que temos feito, juntamente com pesquisadores sérios do Brasil, nós temos constatado que não existe uma crise hídrica, não é uma falta de chuva, não é uma culpa da natureza ou de São Pedro que não mandou chuva. Nós estamos se deparando com algumas questões. A primeira, nós afirmamos que houve um esvaziamento dos reservatórios no Brasil, um esvaziamento dos lagos, de forma proposital. Proposital por quê? Na nossa avaliação é para gerar um estado de escassez, um momento de escassez, e assim vender energia mais cara, que se comprovou que é o que aconteceu, o que está acontecendo. Isso comprovou. Né? Mas nós fomos ver alguns dados e começamos a observar. Né? Primeiro que eles diziam que era o pior período chuvoso nessas bacias em 91 anos no Brasil. Né? E isso, o próprio ex-presidente da ANA, que agora me falta o nome, esses dias está gravado, destacou dizendo que não. O primeiro ponto é esse. Essa informação não é verdadeira. De onde é que tiraram ela? Né? Segundo, quando fomos olhar, o ano de 2020 ele foi o quarto melhor ano da última década de chuvas. Então, também nos deixou curioso de que crise estamos falando. Né? Segundo, nós fomos olhar se tinha uma crise, e se essa crise já tinha sido identificada, uma crise hídrica que levou a uma crise no sistema elétrico com possibilidade de apagão por falta de água, por que não tomaram providências antes? E aí nós percebemos algo mais escandaloso, que é o contrário. Em meses passados, operaram os lagos acima da média dos outros anos. Em um período que o Brasil consumiu o número menor de energia. Estamos falando de um período de pandemia. Estamos falando de um período em que a indústria teve que diminuir a sua produção. Estamos falando de um período em que tudo teve que voltar um pouco. Os grandes consumidores de energia, que são esses grandes, tiveram que voltar um pouco.
e nesse período foi um dos períodos que mais os reservatórios operaram com a sua capacidade. O que isso gerou? Primeiro, isso gerou de imediato as bandeiras tarifárias, as duas bandeiras tarifárias. A bandeira vermelha 2, que aumenta, é maior do que a bandeira vermelha normal, né? Então, que já aumenta em torno de R$10 quem consome a cada 100 kW de energia, e a bandeira da escassez, a bandeira da crise hídrica, a bandeira da escassez, que para uma família que consome 100 kW, que a maioria das famílias consome mais que isso, falando das famílias médias no Brasil, família da classe trabalhadora, que consome até 200 kW, geralmente é uma média, a cada 100 kW consumido, aumenta R$14,20 na conta dessa família. Então, nós estamos falando em R$25 de aumento para cada conta, falando de 70, não sei quantos milhões é o certo, mas assim, de um número muito grande de consumidores no Brasil que passaram a pagar mais. Segundo, então isso estou falando de lucro de grandes empresas. Grandes empresas que a sua grande maioria controlam o setor elétrico. Empresas privatizadas, empresas de nacionalidade e outras que não brasileiras. Estamos falando de grandes empresas do mercado de energia mundial. Então, de imediato, já teve esse valor a mais de lucro para essas empresas. Depois, segundo passo, eles passaram a operar as termoelétricas. Passaram a operar as termoelétricas do Brasil, que produz uma energia bem mais cara, na verdade, do que as hidrelétricas. As hidrelétricas produzem uma energia muito barata. Porque você tem a principal matéria-prima da produção de energia é a água, que está o rio barrado, você gasta durante o barramento para construir a barragem, depois não gasta mais. Com poucos trabalhadores, pouquíssimos e muito produtivos. Então você não tem um gasto. Então, passaram a operar as termoelétricas no Brasil, elevando o custo de energia a R$1.000 a cada mega de energia, cada 1.000 kW de energia produzida. E o Estado comprando isso. O Estado comprando isso. Para acabar de completar, eles iniciaram os que eles chamam de editais simplificados de compra de energia, ou venda de energia. Que é o quê? As empresas negociam diretamente a venda da energia sem precisar de nenhum processo, que vocês entendem muito bem, de nenhum processo de edital, de disputa. Então, tem empresa colocando energia a R$1.500 a cada mega para vender. Isso é um escândalo, nós estamos falando de escândalo. Enquanto a Eletrobras coloca R$65. Que é a empresa que estão querendo privatizar, que estão querendo entregar. Então, nós estamos juntando essas coisas. Primeiro, soltaram água dos reservatórios. Os reservatórios operaram muito acima da sua capacidade, operaram mesmo no momento que eles estão dizendo que era de escassez. Então, já tem um problema aí. Segundo, com isso, aumentou-se a conta de luz para o trabalhador, para o consumidor final. Aumentou o preço da conta de luz. Aumentou por conta das bandeiras, né? Aumentou por conta que está comprando energia muito mais cara para colocar no sistema nacional. E terceiro, que vem aí também a questão da privatização da Eletrobras, que é outro marco pesado. Assim, para o cidadão comum, que não domina muito a questão da produção e distribuição de energia, às vezes pode parecer um pouco complexo esse sistema, né? Mas ele sabe que nós sabemos que qualquer desenvolvimento em qualquer país ele vai depender da produção de energia, né? Como é que o MAB, com essa crítica que vocês fazem ao setor de produção de eletricidade através de hidrelétricas, qual seria o melhor modelo de produção de energia para um país do tamanho do Brasil? Tudo bem que a produção industrial está muito aquém do que já foi, mas um país de dimensões continentais, qual seria, então, um modelo para a produção de energia para o Brasil? Veja, em muitos casos, na história do MAB, nós, de fato, lutamos contra a construção de muitas barragens no Brasil.
Primeiro porque não tem no Brasil nada pensado para esses atingidos que eu falei, assim, não tem nada pensado. Então, é justo que lute para não construir uma barragem enquanto não tem o direito garantido para as pessoas. Porque sempre fizeram esse debate com o MAB, as empresas estimularam muito. Vocês são contra o desenvolvimento, vocês são contra o progresso. E aí nós chegamos a questionar assim, tudo bem, é progresso para quem e para quem? Esse é o nosso questionamento. Se vocês nos responderem isso, nós paramos de protestar. O problema é que para a gente tem muitas coisas não respondidas e o capital não pode responder. De fato, o capital não tem condições de responder. Porque, veja, nós não temos a nossa crítica, óbvio, é contra o modelo de construção dessas grandes obras. Nós sabemos da necessidade de energia. Em qualquer país, hoje, a sociedade, sabemos os avanços que nós tivemos por conta da energia. Hoje não dá para pensar a indústria sem energia, não dá para pensar a tecnologia, a educação, a ciência, a pesquisa sem tecnologia. Também não dá para pensar os lares mais simples do Brasil. E olha que tem muitos que estão sem energia hoje, que não deveriam estar. Mas não dá para pensar, inclusive, a nossa casa, por mais simples que seja, sem energia. Não dá para pensar viver sem geladeira, não dá para pensar viver... Veja, a pandemia, todo mundo se comunicou por tempos, ainda estamos dessa forma, nesse formato, ligando para alguém. Então não dá para imaginar nada disso sem energia, é difícil para a gente. Que já nascemos dentro de algo totalmente diferente. Então, a nossa crítica não é a necessidade de ter, e nem a necessidade de ter barragem. Achamos que em muitos casos, sim. Em muitos casos, talvez seja necessário ter barragens. Mas, para a gente, o grande questionamento é o modelo. Quando falo das barragens, estou falando de uma das características do modelo energético brasileiro, que é a construção de grandes projetos, de grandes lagos. Essa é uma das características. Mas ele tem outras características que são tão importantes e tão danosas quanto. Isso está no nosso grande questionamento. Óbvio, nós acreditamos que é preciso desenvolver a pesquisa, inclusive, para... nem toda região precisa ser construída barragem, pode ser investido em outras fontes. Está aí a fonte eólica que está avançando a cada dia no litoral brasileiro, a fonte solar, os biocombustíveis, tem muitas formas de se produzir energia. O problema é que o capital prioriza o que é mais lucrativo. Essa é a grande questão. E nós achamos, é um questionamento, que mesmo essas outras formas, do jeito que está, será a energia solar, a energia eólica, para nós ela não resolve o problema se ela não tiver nas mãos do Estado brasileiro, com participação popular. Para nós essa é a questão. A questão das barragens se coloca por conta disso. Além de ser negado os direitos das famílias, mas para nós tem queria até falar assim, muito rápido, seis questões que nós deveríamos discutir, inclusive quando estamos falando de soberania, olhando para a questão energética. O primeiro, que é uma característica desse modelo, é que o controle é via propriedade privada, em especial bancos e fundos internacionais. Esses são o dono da energia no Brasil, de grande parte. Propriedade privada no controle, essa é uma característica. A segunda é a hegemonia e a lógica do capital financeiro. E aí o fracionamento e propriedade do capital portador de juros. Isso é a segunda característica. A terceira, para nós, é o regime de tarifa de tarifário preço-teto. O que é isso? É o preço internacional para a energia elétrica. É o preço internacional de energia. Enquanto nós, no Brasil, temos a produção majoritária, agora por último, 64% da energia era hidráulica no Brasil. Se você vai pegar de outras que são renováveis, chega a mais de 70%. A energia hidráulica é barata, através das barragens, mas nós temos a energia cobrada a segunda mais cara do mundo. Acho que nós estamos atrás da Alemanha, se não me engano, no último censo. Então, nós temos a segunda energia mais cara do mundo, porque a lógica de tarifária de preço é a lógica internacionalizada. Então, nós estamos vendendo energia produzida a partir da água que o Brasil tem em abundância, do mesmo preço de quem está lá na Europa, os países da Europa, vendendo energia produzida através de petróleo, através de carvão.
nas termoelétricas, que não existe, não tem hidrelétrica. Então, nós achamos que é uma questão fundamental para ser questionada, e pensando, inclusive, no próximo ano, né, em um futuro governo, né, popular, mais democrático, né, vencendo o neofascismo que está aí, nós temos que discutir essas questões. Né, nós temos que discutir essas questões. Outra característica é o uso dessa matriz vantajosa de baixo custo, que gera esse lucro extraordinário para essas grandes empresas, essa matriz a partir da água. A quinta característica que nós precisamos discutir é a criação de leis e estruturas de Estado para acompanhar, para gerir essa área. Veja, nós temos vários órgãos do Brasil que lidam com a questão da energia. Nós temos vários no Brasil. Nós temos que eu lembro aqui, nós temos a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, nós temos a ANS, que é o Operador Nacional do Sistema, nós temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, nós temos a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, nós temos o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, nós temos o Gabinete de Acompanhamento das Condições do Sistema Integrado Nacional, e nós temos o Ministério de Minas e Energia. Esse que eu estou lembrando que lidam com a questão da energia no Brasil, que deveriam regulamentar preço, que deveriam colocar limites, que deveriam garantir direitos. O que é que nós vemos no dia a dia, para ser sincero? Todos capturados pelo capital privado. Todos capturados pelo capital privado. A ANEEL é uma vergonha. Agência Nacional. O atingido não pode falar na ANEEL, um trabalhador comum não fala ali. Mas as empresas estão todo dia sendo representadas e defendendo seus direitos. Então, para nós, é preciso rever isso. É preciso rever isso urgente. Porque essa é uma lógica que não dá para admitir no Estado democrático, soberano, que as empresas, que o capital financeiro internacional tenha mando dessa forma nas estruturas de Estado. E, por último, o padrão de violação do direito dos atingidos e a intensificação de exploração do trabalho nesses lugares. Veja, é um número pequeno de trabalhadores na energia no Brasil. Ele é grande, mas ele é pequeno para a dimensão disso tudo. Que é super explorado. Na construção nem se fala, muitas mortes, muitos crimes nas construções, mas nem depois. Então, são questões que, para nós, não deveria aprofundar para discutir um projeto alternativo a esse na questão da energia no Brasil. Um projeto com participação popular, com participação forte da estrutura de Estado, sem estar cooptada pelo capital internacional, com a participação do público nisso tudo, porque nós vemos que isso não acontece. Aqui a experiência histórica do MAB de pelo menos 30 anos de movimento nacional, isso não acontece. Isso não acontece. E não é um problema de hoje. Hoje foi intensificado, mas isso são características do modelo elétrico brasileiro. Você tocou num ponto bastante interessante da questão da participação popular, né? Eu queria que você nos explicasse, por exemplo, no drama da questão dos desalojados, né, dos atingidos pelas barragens, o que o MAB, qual é o papel do MAB aí? Eu sei que num primeiro momento, socorrer, né, tratar das questões emergenciais, mas depois tem todo um trabalho de reassentamento, de exigência de políticas públicas, né? E é um trabalho muito importante, mas também muito difícil, né, nesse atual governo, principalmente, não é? Veja, eu diria que o MAB lida com uma das populações mais empobrecidas do Brasil. É uma das populações que tem seus direitos mais negados no Brasil. E diria também que nas áreas de construção de grandes barragens no país inteiro, sempre são áreas muito complexas dos interesses do Estado, das empresas privadas, de tudo isso, e sempre são áreas de exceção. Tanto que tem um companheiro nosso que fez um artigo há um tempo, para mim está muito atual, que ele debate o modelo de violação dos direitos dos atingidos a partir da ditadura militar. Esse modelo ele foi pensado lá e ele veio até agora sem ser quebrado.
Existe uma ditadura em cada lugar que está construindo barragem. Os atingidos, mesmo uma pesquisa feita pela ONU, por um estudo, os atingidos têm 17 direitos humanos básicos negados sistematicamente nas áreas de construção de barragem. Seja direito à reunião, muitas vezes não tem. Nós temos várias lideranças do MAB que foram mortas desse Brasil todo. Os casos mais recentes, nós temos a copeira Dilma Ferreira do Pará, nós temos a copeira Nicinha em Rondônia, e outros casos. Então, você tem um estado de exceção nessas áreas, comandado pelas empresas, pelos donos de terra, por várias questões. Então, são realidades muito duras até hoje no Brasil. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que o MAB, ele atua, em primeiro momento nas áreas, esse apoio, mas também de garantir os direitos dos atingidos. No início da nossa história, a nossa grande luta foi primeiro indenização justa, foi uma das nossas primeiras palavras de ordem do movimento nacional, que assim, as famílias perderam a casa, perderam a terra, mas queremos indenização. Essa era uma palavra ainda muito restrita, mas naquele momento significava o tipo de luta que o MAB fazia. Depois o MAB passou a ir mais além e questionar também o direito dessas famílias à produção. Então a palavra de ordem passou a ser terra por terra, que era o seguinte, ficando sem terra, as famílias ficaram sem terra, o lago passou em cima dessas terras, mas não queremos reparação, nós queremos reassentamento. Nós queremos um reassentamento justo, que as famílias possam produzir, possam retomar suas vidas. Que as vidas das famílias são quebradas durante a construção das barragens. E aí depois nós passamos a ir além. Para além de questionar essa coisa do direito dos atingidos em si, nós passamos a questionar o próprio modelo energético brasileiro. Que nós passamos a entender que o problema não era só aquele problema local. Que ele é importante, que nós não abandonamos a luta reivindicatória, mas que existia toda uma concepção que permitia isso. Toda uma concepção que permitia isso. E aí nós fomos tentar entender. E aí passamos a ver o tamanho dos lucros das empresas de energia no Brasil, que foi um grande golpe, inclusive na luta dos atingidos. Foi um período neoliberal de grandes privatizações, porque antes o sistema era centralizado no Estado brasileiro inteiro. As distribuidoras eram estatais, as geradoras eram estatais. E depois o que nós vimos foi, a partir em especial nos governos Fernando Henrique Cardoso, uma privatização em massa do setor elétrico. A maioria das distribuidoras do Brasil, as mais lucrativas, são todas privatizadas, seja na mão de uma holandesa, seja na mão de uma italiana, de diversas empresas. Então, nós fomos também entender isso porque isso nos afetou. Porque agora a reivindicação do MAB não era mais só mobilizar os atingidos para cobrar direito do Estado, mas era contra alguém que ninguém nem conhecia, que muitas vezes nem tem sede no Brasil. É contra os bancos, os fundos de pensão internacional. Então, a luta ela ficou mais difícil para o movimento. Nós precisamos entender isso. E aí nós fomos tentando, entendendo e sabendo que a nossa luta era mais profunda ainda, porque agora a luta desses atingidos, para além do Estado, ela era uma luta com o que há de mais refinado no capital internacional. Grandes empresas imperialistas que vêm aqui que tiram muito lucro disso. Então, eu diria que o MAB, hoje, na nossa atualidade, nós temos muitos casos que nós estamos lidando ainda de debate por direito, a maioria do Brasil. Você pega Belo Monte, no Pará, milhares de famílias ainda que ainda têm direito para ser garantidos, e outras barragens. Mas tem um caso também, agora, muito recente, os dois casos em Minas Gerais, de Mariana e de Brumadinho, o rompimento, que o MAB é uma das principais organizações que lidam com aquelas famílias ali, que é um descaso total. As famílias não foram... Mariana, por exemplo, não tem um reassentamento ainda para as famílias. Eu estou falando da empresa como a Vale, que tem uma das receitas mais altas das empresas que atuam no Brasil. Brumadinho é uma luta enorme ainda, porque a briga em Brumadinho por conta da reparação, que a Vale não quer fazer a reparação, investe muito
em campanha publicitária e pressionam a própria estrutura de Estado, principalmente jurídica, para coagir, para amedrontar os atingidos que fazem a luta, mas não quer reparar o povo. E o governo do Estado de Minas atua junto com a Vale no sentido de punir os atingidos, de afastar os atingidos da discussão e de levar, inclusive, os recursos da reparação desses atingidos para outras coisas que não para a vida desses atingidos. Então, é uma luta muito dura naquela situação também. E tem vários casos no Brasil, né, que ainda estamos lidando com a situação dos direitos perdidos pelas famílias. Eu ia até tocar nesse assunto. No caso de Brumadinho, que já vai fazer 2 anos, né, do acidente, a Justiça, inclusive, tem dado sentença, em Mariana também, né, que tem favorecido a Vale do Rio Doce, né, mais a Vale do que as pessoas que morreram, as indenizações, né, num conluio, como você falou, dos interesses do grande capitais até com o sistema judiciário. No caso de Brumadinho, eu sei que vocês estão lá atuando nas famílias, com as famílias dos parentes das vítimas e até dos desabrigados. Como é que está a situação dessas pessoas em Brumadinho? Então, a situação continua muito dramática naquela região. Nós estamos sem falar de outras represas de minério em Minas que têm risco de rompimento e continuam acelerada a produção de minério nesses lugares, sem parar um minuto, que é o que aconteceu em Brumadinho. Sabiam do risco de rompimento, mas resolveram não parar os lucros nem em momento para fazer reparação alguma, nem para tirar os atingidos. Então, por isso que foi um crime. Para nós não tem desastre, foi crime. Crime premeditado, porque sabiam da possibilidade e fizeram uma escolha. É mais barato reparar o direito, coagir a justiça, do que parar os lucros, os altos lucros. Então, foi um crime. Então, aquela realidade ainda continua muito difícil. Os atingidos têm feito muita luta, têm feito ocupações, têm protestado, que o próprio sistema de justiça tem se mostrado muito ineficiente naquele caso. Tem se mostrado, de fato, tem mostrado que tem lado. Então, os atingidos ali continuam sem direitos, com direitos negados, em sua grande maioria, na bacia do Rio Paraupebas inteiro. Continua uma luta muito dura. Por outro lado, isso que eu tinha falado, o sistema de justiça amparado e pressionado pela Vale tem atacado o movimento dos atingidos por barragem de forma frequente, de forma dura, tentando nos afastar das questões. Isso é importante ser dito em qualquer espaço, porque nós estamos sofrendo uma investida muito grande da própria empresa, mas da empresa através do Estado brasileiro. É vergonhoso o Estado brasileiro contra os seus filhos que protestam por direito, não é nada mais, é por direito. Aquelas famílias foram pegas de surpresa, famílias destruídas, perdeu muita gente perdeu a vida naquele crime. E mesmo assim os atingidos estão sendo ameaçados no dia a dia, a organização dos atingidos está sendo estão tentando tirar da jogada, tentar das discussões. Então isso nós não temos aceitado e os próprios atingidos têm se mobilizado contra isso. Mas então está em trâmite, está na justiça algumas ações nesse momento. O governo de Minas Gerais tem se comportado, na nossa avaliação, de uma forma vergonhosa naquele caso. Inclusive, parte do dinheiro da indenização, que é para ser da reparação ambiental, sociocultural da Vale, eles têm feito uma manobra para desviar para outros lugares, que é, por exemplo, a construção do Rodoanel na capital, para outros beneficiamentos de outras coisas, que, inclusive, me parece muito estranho, próximo a uma eleição, tudo isso, próximo a um período eleitoral, e não tem ligado, de fato, para a situação dos atingidos, que precisa de reassentamento, que precisa de indenizações para retomar a vida, mas que precisam de um acompanhamento por muito tempo.
Estamos falando da região perdida, de um rio perdido, da produção de muita gente que perdeu-se no rio. Porque além daqueles que a água cobriu, a lama cobriu e que perderam as vidas, eu estou falando de um rio inteiro que vai até a bacia do Rio São Francisco, que cai dentro do São Francisco, que está perdido, que até agora as pessoas não conseguem plantar, não conseguem pescar, não conseguem tirar sua subsistência de vida desse lugar. Então, é uma região inteira atingida. É uma região inteira atingida que não tem sido reparada, que a Vale tem investido, de fato, em outros mecanismos que não atender ao que deveria ser feito ali. Assim, muito difícil aquela situação. E a gente vê na televisão o investimento que a Vale faz em publicidade, né? Propaganda, querendo vender uma imagem de empresa interessada no ser humano, no meio ambiente. É difícil assistir isso na TV aberta, esse investimento do capital em relação ao problema ambiental de Mariana e Brumadinho. Então, indo aqui nessa estrada, Roberto, num futuro próximo, que a gente espera que esteja bem próximo, né? Ano que vem nós temos eleições gerais, com a possibilidade de mudarmos o Brasil, consertarmos essa terra arrasada, na qual o Brasil se transformou com esse governo fascista, de direita, ultra neoliberal. Qual seria a saída para esse modelo que você bem falou, de desenvolvimento com participação social, para um Brasil, como é o tema do nosso programa, para conseguir um Brasil soberano, né, que tenha uma autonomia e que possa desenvolver toda a sua potencialidade, inclusive energética, né, de produção de bens, mas basicamente na produção de energia para mover o país, mas não na direção da maior concentração de capital, mas de um estado de bem-estar social, com menos desigualdade. Qual seria para vocês do MAB uma mudança radical desse modelo na direção de um país mais justo? Veja, primeiro eu acho que nós estamos com grandes dilemas aí no setor energético que nós precisamos fazer muita luta agora. Nós precisamos, não podemos baixar a guarda agora. Temos uma grande luta ainda travada em aberto, que é a privatização da Eletrobras. Me parece que é uma das principais lutas, não só no setor energético brasileiro, é claro, mas também olhando para um país soberano. A Eletrobras é a maior empresa de energia da América Latina. Ela é uma das maiores empresas do mundo, tratando de geração de energia, mas também de pesquisa, também inclusive de outras matrizes energéticas, tem avançado em tudo isso. É uma empresa altamente lucrativa, apesar de passar muito barata a energia. Se não fosse a Eletrobras, nós estaríamos pagando um preço muito mais alto de energia, no final das contas, no Brasil. Então, me parece que é um patrimônio importantíssimo para o brasileiro, na geração de energia. A Eletrobras tem muitas geradoras no Brasil todo, mas na transmissão, a maioria desses fios elétricos de transmissão do Brasil é da Eletrobras, mas também na manutenção do sistema. Capital privado não investe na manutenção a médio e longo prazo. A Eletrobras tem feito isso em todo o sistema. Então, me parece importantíssima a defesa dessa empresa ainda nesse momento. Parece importante demais. Eu acho que nós temos que fazer isso, porque não dá para esperar só para o próximo período, pensando em reaver tudo, porque eu acho que é muito mais complicado pensar nisso. Apesar de que eu acho que teria que ter uma garantia, sim, de que entregando, eu chego em reaver a Eletrobras, porque é do povo. É do povo. Mas eu acho que tem algumas coisas que, pensando em um futuro próximo aí, nós teríamos que prestar conta. Pensando na retomada de um país no sentido de uma nação popular, soberana. Eu acho que, primeiro, nós vamos ter que repensar e vamos ter que agir no sentido de muitas reformas no setor elétrico.
entre elas essa reforma e essa noção do controle privado sobre a energia no Brasil. Essa é a primeira coisa, tem que ir para a mão do Estado. Nós estamos falando de algo estratégico. Nenhum país entrega os seus setores estratégicos na mão do capital internacional de outros países. Estamos falando de empresas, como é o caso da Enel, que tem participação do governo italiano. Estamos falando de outros países aqui dentro, representados pelo seu capital internacional. Então, primeira coisa, tem que estatizar o setor. Esse seria, olhando para as reformas importantíssimas, essa seria a primeira coisa. Reestatiza o setor, diminui a participação do capital privado. Quebrar a lógica do capital financeiro, a hegemonia do capital financeiro e o controle desse capital portador de juros, que no fim das contas não produz na realidade, na essência, nada, mas se apropria, aposta com o que é nosso, com o que é do Brasil. Então, seria uma coisa que nós tínhamos que discutir, né, no próximo período. Terceiro, acabar com essa coisa do preço teto da energia ser internacionalizado, que é o que está acontecendo na Petrobras, que a gasolina tem lugar que chegou a R$8. Nós temos petróleo, cara, nós não precisamos colocar o nosso preço do petróleo a quem está comprando petróleo lá do outro lado do mundo, ou de quem está tirando o petróleo do meio de um monte de pedra, que é o caso dos Estados Unidos. Nós temos petróleo produzido a custo baixo no Brasil, que daria para estar o preço da gasolina lá embaixo, do mesmo jeito o preço da energia elétrica. Portanto, nós não podemos... O preço vendido ele tem que estar atrelado ao preço de custo da energia elétrica, que diminuiria muito o preço do consumidor final. Terceiro, quarto, eu acho que nós teríamos, de fato, que tornar esses órgãos do Estado brasileiro que atuam no setor de energia, torná-lo popular. Abrir espaço para o povo participar dele. Seja os trabalhadores da energia, seja os pesquisadores, seja as populações atingidas, seja os trabalhadores do Brasil. São os únicos que não participam. As empresas participam lá dentro. Nós temos que tornar popular decisões. Porque fazendo isso, aí daqui a um tempo, o grande problema não seria apenas o tipo de geração, porque isso seria discutido de forma popular. É muito diferente pensar chegar para construir uma barragem, tapar o curso de um rio, uma região, e chamar o povo para conversar, para saber se é isso que temos que fazer, e se for, como é que repara a vida do povo, como é que essas construções causam menos impacto, que pode ser assim, se for feito de forma popular, de forma que o povo possa opinar, que não é o que acontece, vem de cima para baixo, por conta que segue essa lógica que é hegemônica dentro dos órgãos do governo, inclusive, do Estado brasileiro, e nós vamos ter que prestar conta no próximo período, Beto, porque isso não é novo no Brasil. Porque Belo Monte foi construído e foi entregue, neogestão dos governos petistas, e não tiveram cuidado com as famílias atingidas. Porque deixaram o capital dar o ritmo das coisas. E nós temos que prestar conta. Porque, inclusive, esse tema que nós estamos discutindo hoje, tão importante, é um tema muito alienado dentro da própria esquerda brasileira. Você vai discutir com os nossos camaradas parlamentares da esquerda, do nosso partido de esquerda, com os dirigentes dos partidos, quase ninguém, quase todo mundo alheio ao que nós estamos falando. E está alheio com duas coisas. A primeira, que é complexo mesmo, que tem um processo de deseducação nos meios de comunicação, inclusive, que é para tornar essas informações muito mais difíceis do que são, para tornar cada vez uma linguagem mais técnica sobre tudo isso, mas também porque, de fato, a esquerda considera menor, grande parte da esquerda considera menor esses debates que estamos fazendo. E nós temos dito, não dá para discutir a retomada de um país, não dá para discutir o desenvolvimento nacional, ter um projeto de desenvolvimento, sem discutir essa questão que é tão estratégica. Porque senão o que vai acontecer... Se nós não discutir com o povo, próximo governo, que eu espero que seja um governo de retomada do crescimento, de um Brasil mais feliz, um Brasil feliz de novo, como diz naquela música, vai quebrar para o presidente que nós elegemos lidar com essas questões. Porque os tarifaços que vêm na conta de luz ainda estão gravinhos no próximo período.
porque tem energia contratada até 2028 que nem entrou ainda no sistema e que nós precisamos discutir isso. Porque nós precisamos discutir o mando do capital privado, internacional sobretudo, dentro do sistema elétrico. Sem discutir isso, vai ser os nossos governos que vão estar lá botando a conta de luz lá em cima para o povo, causando insatisfação do povo brasileiro. Então, nós precisamos enfrentar os mandos do capital nessas áreas. E só fazemos isso se for de forma popular. Tem que chamar o povo para a história. Se tiver que fazer plebiscito para discutir a restatização, faça plebiscito e chama o povo para conversar, que o povo vai entender do que se trata. Mas se a gente estiver disposto a conversar, a ir junto e a tentar explicar o máximo e também entender e escutar do povo o que é preciso fazer. Puxa, Roberto, muito obrigada aí pelas suas palavras de um jovem militante comprometido com o futuro do nosso país. Nós já estamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa, fluiu bem, obrigada aí pela sua participação. Quer deixar alguma palavra final antes da gente se despedir? Queria agradecer muito o convite, em nome do Movimento dos Atingidos. Fico muito satisfeito em participar com vocês aqui nesse programa, sabendo que tem uma importância, sabemos do papel que cumpre essa categoria, inclusive, né, dos engenheiros no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, sabemos a importância disso. Ficamos sempre muito felizes quando somos chamados para compartilhar ideias, compartilhar análise do que estamos pensando, mas também para ouvi-los, para dialogar. E eu diria que, terminando, eu diria que há muita luta para fazer nesse próximo período. Primeiro, que eles não conseguiram entregar a Eletrobras ainda, a Eletrobras é nossa, e nós temos que continuar a luta. Segundo, que nós temos que fazer essa questão ser uma questão popular. O nosso povo é um povo muito guerreiro, Beto. Assim, é um exemplo. Eu venho lá do interior do Ceará, de um município muito pequeno, atingido por barragem, e eu sei a força que tem o povo. Eu sei a força que tem o povo quando está organizado, quando está sabendo de fato o que está acontecendo. E eu tenho muita... não sei se dá para chamar de esperança, mas talvez mais do esperançar no sentido de Freire, que eu tenho muita fé que nós vamos retomar esse país. Esse país não é dos entreguistas. Esse país não é desses neofascistas, não é do ódio, não é da destruição, como nós estamos vendo. Esse país é de muita gente sonhadora, de muita gente lutadora, que acorda cedo para trabalhar, que desenvolve, de fato, esse país. Então, muita força para todos nós. Um grande beijo para todos vocês aí. E estamos na rua. Vamos estar na rua. Próximo ano vamos lutar para derrotar o que está aí também. Vamos continuar na rua. E próximo período nós vamos estar aqui agora discutindo os passos da reconstrução desse país. Essa é a mensagem que eu queria deixar e um abraço para todos. Muito obrigada, Roberto. Parabéns pelo trabalho que o MAB tem realizado, parabéns pela produção que vocês fazem, ajuda os abrigados, e agradecendo a todos que estão nos acompanhando aqui no nosso Soberania em Debate, agradecendo a todos, agradecendo ao Roberto. Nos despedimos aqui, ficamos esperando todos para a semana que vem, para um novo debate aqui no nosso Soberania em Debate. Obrigada a todos. Tchau.